Eu tenho fobia de avião. Uau! Eu Então aí a tenho. gente já tem um caso clássico de fobia Depois eu de quero me avião. tratar com você, porque está melhor agora, né? Mas eu tenho fobia, eu não gosto. Já que você apresentou isso, o que que você sente quando você viaja de avião? Só para os ouvintes entenderem um pouco sobre o que que é uma fobia de avião. Vamos falar um pouco hoje sobre fobia, né? Que é um tipo de ansiedade. Aliás, ansiedade existem muitos tipos, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre fobia. O que é fobia, doutora? Interessante que fobia é um termo que se propagou. Hoje a gente tem muitas psicologizações, né? Termos da psicologia que são usados no cotidiano, né? Sim. Então a pessoa diz, eu tenho fobia a isso, eu tenho pavor disso. Aí ela já usa o termo fobia como objeto desse medo que ela tem. E o que é a fobia? A fobia ela faz parte dos transtornos de ansiedade e a fobia ela consiste no medo ou na ansiedade que é acentuada acerca de um objeto específico ou de uma situação específica. E essa fobia pode acometer também crianças e adultos, tá? Exemplo de fobia: voar, avião, altura, animal, tomar uma injeção, ver sangue. Tudo isso pode ser uma fobia quando ela tem os sintomas do transtorno ansioso. Quais são esses sintomas, né? Como a gente falou no vídeo anterior, os sintomas da ansiedade são aquela questão do calafrio, tremor, taquicardia, né? A pessoa sente um enjoo, vontade de desmaiar às vezes, né? A fobia é tão séria que a pessoa pode também desmaiar dentro de um contexto que ela tem esse medo acentuado, tá? Então, a fobia, quando a pessoa apresenta uma fobia específica, essa ansiedade, esse medo, ela provoca uma resposta imediata. Não é uma coisa que depois você sente, não, imediatamente a pessoa sente todos esse sistema fisiológico. Todos esses sintomas, né? Exatamente, né? Todo o sistema fisiológico dela começa a se movimentar, podendo ter ataques de raiva, choro, imobilidade, agarrar-se com alguém ou com algum objeto, né? Uma das fobias mais comuns que a gente tem é a fobia de avião, né? A pessoa quando... Eu tenho fobia de avião. Uau! Então aí a gente já tem um caso clássico de fobia depois eu quero me tratar com você, porque está melhor agora, né? Mas eu tenho fobia, eu não gosto. E aí, já que você apresentou isso, o que que você sente quando você viaja de avião? Só para os ouvintes entenderem um pouco sobre o que que é uma fobia de avião. Sim. Eu viajo, eu moro aqui na Inglaterra, né? E daqui para o Brasil, do Brasil para aqui, são 12 horas se a gente fizer um voo direto, né? Eu fico muito ansiosa, muito estressada, mas aí o que eu penso? Eu falo, olha, o que tem que acontecer vai ser. Então eu começo a trabalhar o meu psicológico para falar, olha, não tem perigo, é seguro. Eu tenho lido muito sobre o assunto e aí, como eu amo o longe, o distante, o diferente, não tem outra forma de viver que não seja essa. E aí, avião. Sim, o avião, né? De viajar, porque eu moro muito longe. Então, estou no Brasil uma vez por ano para visitar minha família e amigos. E aí, assim, quando tem turbulência é o hell, né? O inferno. Porque turbulência é a turbulência, né? E aí você fica muito... Eu ficava muito estressada mesmo. Aí, o que eu faço? Eu faço yoga, né? Em português, antes de viajar. Ou vou para academia antes de viajar. Procuro viajar à noite, porque aí eu durmo, né? E levanto de manhã no Brasil. Então, eu fiz várias mudanças, várias adaptações, não para viagens próximas, né? Por exemplo, daqui da Inglaterra para Espanha, são 2 horas e pouco, não tem tanto, mas 12 horas de voo
é muito estressante, né? Então, eu fiz várias mudanças para dormir, para viajar depois das 10 da noite, para ter um assento mais livre, né? Que eu possa levantar para caminhar, para respirar dentro do avião, porque você tem que levantar, porque são 12 horas de voo, e aí você precisa fazer um exercício para circulação. Eu fiz várias mudanças que me ajudaram, né? E aí eu falei com a minha terapeuta também sobre o assunto. Olha aí. Eu faço terapia, me ajudou bastante. A Maria já tem algumas estratégias, né, de enfrentamento a essa ansiedade de avião. Mas quando você não tem essas estratégias, o que comumente acontece? O que é comum acontecer? Você tem comportamentos de segurança. Eu preciso viajar de avião, é o jeito, então eu vou fazer o meu comportamento de segurança. Tem gente que usa uma cueca específica, no caso dos homens. Tem gente que se agarra a um pingente, se agarra à bolsa quando o avião começa a decolar, se agarra à poltrona. Então, a fobia, ela tem comportamentos específicos de evitação, né? Que você quer sair dessa situação, você não quer enfrentar o voo. Sim. E ela tem comportamentos de segurança, que são aqueles comportamentos ou rituais que você julga ser a fonte do avião não cair. Se eu tiver que voar, eu só vou se eu estiver segurando minha lapiseira. Então, eu seguro forte minha lapiseira e o avião não vai cair. Aí, no dia que eu esqueço a lapiseira, aí eu já tenho medo, aí eu começo a ter aquela falta de ar e ter um ataque de ansiedade. Porque o ataque de ansiedade, ele também aparece em vários contextos de ansiedade. Tá? Às vezes a gente pensa que o ataque de ansiedade só dá no transtorno do pânico, mas o ataque de ansiedade, ele pode acontecer em qualquer contexto em que a ansiedade ela se tornou insuportável de você segurar, né? De você conseguir contornar. Né? Então, existem comportamentos de segurança para as fobias, e que são evitação e os de segurança, né? E existe também outros tipos de fobia que não são só de avião. Então, a Maria, ela já tem a forma de lidar com esse medo de avião, ela já consegue superar isso e voar, mas tem pessoas que não. Às vezes, tem voos que a pessoa sai no meio, né? Antes da decolagem, faltando minutos para a decolagem, ela tem aquele ataque de ansiedade e ela para a aeronave e todo mundo tem que tirar ela de lá porque ela não consegue lidar com isso. Mas eu acho que perdão por interrompê-la, mas eu acho importante que fazer terapia é muito importante para qualquer fobia, para qualquer coisa, para a vida. A terapia me ajudou muito, porque eu amo viajar, eu moro do outro lado do mundo praticamente, né? E aí, assim, me ajuda muito. Então, eu aconselho para as pessoas, para quem pode, por favor, faça terapia, se conheça as suas fobias e se melhore. Exatamente, porque não são... às vezes você tem um medo excessivo de alguma coisa e você não sabe que isso é uma patologia. Sim. Né? As fobias, elas estão presentes na vida de muitas pessoas. Né? Pessoas que não conseguem lidar com determinada situação ou com determinado objeto. Sim, e só para a gente tirar uma curiosidade, né? As fobias mais conhecidas, a gente sabe que tem a aracnofobia, que é a fobia de aranhas. Afeta 4 vezes mais as mulheres, essa fobia. Mas os homens também são afetados. Eu não sabia que era 4 vezes mais as mulheres. Exatamente. É mais ou menos 48% das mulheres podem ser afetadas pela aracnofobia e 12% dos homens. Ok. Então, existe homens com aracnofobia. Ok. Ofidiofobia, que é o medo de cobras, também é extremamente comum, não tem dado quem é que mais afetado, mas medo de cobras é muito comum. Sim. Acrofobia, que é o medo das alturas.
Sim. 55% da população em geral sofre com essa fobia, tá? Então, acrofobia, medo de altura, de estar no alto, quer seja de avião, quer seja andando em algum lugar alto, é comum, tá, gente? Aparece em 5% da população em geral. Sim. A agorafobia, que a gente vai falar mais tarde sobre a agorafobia em um próximo vídeo, não perca no canal, vai aparecer a agorafobia falando um pouco mais específico, que é o medo de espaços abertos ou lotados. Sim. E a pessoa com esse medo, ela evita muitas vezes sair de casa. Sim. A gente tem a xenofobia, que é o medo de cães. Sim. A pessoa não consegue lidar com cães, cachorros, né? Ela sente um pavor, então isso também acontece. Tem a brontofobia, que é o medo de trovões ou relâmpagos. Sim. Tem pessoas que morrem de medo e se escondem e têm ataques de pânico quando tem trovões. A claustrofobia, que é o medo de espaços confinados, né? Espaços pequenos e fechados, como elevadores, salas pequenas. Espaços que são fechados, portas fechadas até, e é uma curiosidade que quem tem claustrofobia tem dificuldade de dormir até num quarto fechado. Ela precisa ter a porta aberta para poder ter a segurança de que ela não vai morrer sufocada ali naquele espaço fechado. Verdade. É muito intenso esse medo, não dá para a pessoa controlar, então o medo dela é esse na claustrofobia. Tem a aerofobia, que é o medo de voar, que a gente falou agora do medo do avião, né? Afeta milhões de pessoas. A tripofobia, que é o medo de buracos. Tá? Então, é uma fobia bem excêntrica, né? Mas ela é bastante comum. Tem a carcinofobia, que é o medo de câncer. As pessoas com essa fobia, ela pode desenvolver dietas extremas só para não poder ser acometida por câncer, né? Para evitar que ela venha ter câncer. Então, ela faz de tudo para não ter essa doença. Essa é uma mais nova, Regiane. Eu nunca tinha ouvido falar que existe essa fobia. São milhões de fobias, na verdade. São milhões. Né? São a lista é imensa. É gigante, né? É tem a monofobia, né, que é o medo de ficar sozinho, a glossofobia, que é o medo de falar em público, a tanafobia, que é o medo da morte. Então, a morte é um objeto de muito medo, a pessoa não gosta nem de ouvir falar. Então, todas as fobias, né, tem um que é o medo de agulhas, né, a tripanofobia. Tem a antropofobia, que é o medo de pessoas, existe isso. Autofobia, medo do abandono. Aquafobia, que é o medo da água. Então, inúmeras fobias. Né? E a gente, às vezes, acha que deixa de coisa, isso aí é bobagem. Mas não é, gente. Para a pessoa que sofre com fobia, respeite, porque é algo incontrolável dela. E ela sofre muito, né, doutora? Ela sofre muito com aquilo, né? Só quem passa, só quem está na situação é quem sabe o quanto é difícil. Quem sabe. Exatamente. Porque às vezes eu sou acostumada a ouvir muita gente dizer: larga de frescura. Para com isso não existe. Existe. Não é frescura de forma alguma, né? Não é. E às vezes as pessoas tratam o transtorno mental como algo que você escolheu ser assim. Não, ninguém escolhe ser assim. Verdade. Simplesmente a gente, como eu já falei anteriormente, a gente vive num espaço muito fininho entre estar bem mentalmente e não estar bem. Então, a qualquer momento, o equilíbrio pode se romper e você pode desenvolver um transtorno por alguma coisa que desequilibrou seu estado emocional, que te tirou desse equilíbrio. Então, gente, se você tem... Coisas, né? São milhões de coisas. São milhões de coisas. Para te desequilibrar, né? Por isso que é tão bom, é tão importante fazer terapia, né? Bom e importante. Porque exatamente. Então, se você conhece alguém ou se você tem um medo exagerado de algo, de alguma coisa, por mais bobo que você acha, eu tenho medo de galinhas.
Ah, isso é tão bobo, eu não tenho vergonha de falar. Não tenha vergonha. Pode ser uma fobia que se instalou na sua vida e você sofre com todos os sintomas dessa fobia, mas não busca tratamento por achar que é alguma coisa que não precisa de atenção. Mas tudo precisa de atenção.